Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que... Cerrar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos concede a vida, aquele que nos concede o tempo e todas as oportunidades da evolução. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nossa referência, nosso modelo e guia, a toda espiritualidade amiga aqui presente nessa casa, das mais diferentes denominações religiosas, a toda equipe do Plano Maior, equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, a equipe da vigilância, aos alunos do Plano Maior, aos nossos entes queridos que aproveitam desse momento, desse ambiente e se aproximam. É o momento que nos desconectamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes. E agradecemos por estarmos numa casa que nos acolhe de corpo e de alma, não só a nós, mas a dezenas de espíritos que aqui chegam, encarnados e desencarnados todos os dias, buscando o acolhimento, o abraço fraterno, a informação que dilui, que ameniza, que nos ajuda a administrar as nossas dores. E nesse sentimento de gratidão também estendemos a todos aqueles encarnados que convivem conosco e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Allan Kardec, o nosso codificador, aquele que de alguma forma simplificou, colocou de forma didática as leis maiores, todo um processo evolutivo, tudo o que acontece não só no nosso planeta, mas em todos os planetas. Aquele pedagogo, aquele professor, aquele mestre e todos os seus auxiliares. A Chico Xavier pela sua mediunidade sagrada, a Divaldo Pereira Franco e a tantos espíritos, espíritas ou não, que de alguma forma colaboraram e que ainda estão colaborando pela implantação do bem no planeta Terra. A doutrina espírita tem exatamente esse compromisso de ajudar o homem a ser um ser humano melhor, principalmente para ele mesmo. E quando ele consegue irradiar também aquela evolução, aquela alegria de estar caminhando com os pés firmes, mas sempre tendo a certeza que existe um Deus, um Pai, e que todas as suas leis são essencialmente educativas. Que assim seja. Então nós vamos hoje, de alguma forma, não exatamente no livro, mas de alguma forma começar pelo livro, ok? Esse livro fala da terceira parte do Livro dos Espíritos, mas com foco científico, tudo bem? Então nós vamos estudar as 10 leis. Então esse livro, Leis Morais de Saúde Mental, quem tem esse livro ou quem está acompanhando esse livro vai perceber que cada capítulo é uma lei diferente, ok? Mas quais são essas leis que regem, que estão no universo de forma geral? As leis são as mesmas, porém, elas estão adaptadas a cada planeta, a cada sistema, são as mesmas leis. Por exemplo, a lei do trabalho.
Você tem ela no mundo primitivo, provas, expiações, regeneração, felizes, celestes, mundos espirituais. Um Cristo trabalha. Então é a lei do trabalho. Perceberam? É a mesma lei. É a mesma lei. Porém, vivenciada de forma diferente. Os animais trabalham de alguma forma sim. Eles também colaboram com toda a transformação que acontece na natureza. Não fazem isso de forma consciente, mas de alguma forma eles também trabalham. Qual a importância da minhoca na terra, por exemplo? Ela trabalha. Inconscientemente, claro, ok? Mas ela também trabalha. Então, a lei do trabalho, ela insere todos os seres vivos. Todos os seres vivos estão enquadrados na lei do trabalho, ok? Então, quais são essas leis? No capítulo 1, primeira lei fala lei divina ou natural. Capítulo 2, da lei de adoração. Nessas duas primeiras leis, é a relação do homem com a espiritualidade, com Deus. Então, essas duas primeiras leis têm a ver com ele e com a espiritualidade superior, ok? Principalmente Deus. Lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação e lei da destruição. Esse conjunto de leis, de 4 leis aqui, tem a relação a ver do homem em relação a si mesmo. Entenderam? Então aqui o vermelho aqui, ó, essas 4 leis aqui é a relação do homem da sua lei. Então a primeira parte é a relação do homem com a espiritualidade, com Deus. A segunda parte é a relação do homem com ele mesmo. E depois, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei de justiça, do amor e caridade é a relação do homem com o próximo. É a terceira parte. Então, as primeiras 2 leis é ele com a espiritualidade, a segunda parte é dele consigo mesmo, e a terceira parte, que é aqui, essa cor lilás, é a relação dele com o próximo. Então, veja, então esse conjunto de 12 leis, vamos dizer assim, a última é da lei da perfeição moral. Essa é a máxima de todas, tudo bem? Por isso que ela está enquadrada na 12ª lei. É a relação do homem consigo mesmo e a meta a ser atingida. Por isso que ela está em último aí, ok? O ser humano só vai conseguir entender a 12ª a partir do momento que ele compreende, que ele entende as outras 11 leis, ok? Então serão essas leis que nós vamos estudar uma por uma. Então o livro Leis Morais de Saúde Mental, vamos estudar capítulo por capítulo essas leis. Tudo bem? Então vamos lá. Olha que frase interessante essa. Quem sabe pode muito. Isso é inquestionável, isso é indiscutível. Quem ama pode mais. Perceberam a diferença ou não? Quem sabe chega longe, mas quem ama chega um pouquinho mais. Por quê? O amor é a maior força que existe no universo. Ok? A maior força que existe no universo é o amor. Qual é a segunda? Oi? Energia criativa, tudo bem? É energia criativa, tá? Então a vida existe em todo o universo, de formas que a gente nem tem ideia de como se processa isso, tudo bem? Então é o amor que está do micro ao macro. Antes a gente falava a seguinte frase, né? O mal é a ausência do bem. Já ouviram isso ou não? Então, isso não existe. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Porque aonde o bem não está? Do micro ao macro, das subpartículas atômicas às grandes galáxias, o amor está em tudo. O que existe é a ignorância do bem. Deu para vocês entenderam ou não? Não é a ausência do bem, é a ignorância do bem. Aonde Deus não está? Das subpartículas bósons de Higgs às grandes galáxias, tudo está mergulhado no amor de Deus. Então não existe a ausência do bem, existe a ignorância do bem. Deu para vocês entenderam ou não? Então, porque quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Então o amor está sempre a um passo à frente do conhecimento.
O conhecimento é importante? Muito, muito, muito. Mas o amor está sempre um passo na frente do conhecimento. Deu para você entender ou não? Tanto que a espiritualidade superior, isso nos livros de André Luiz, fica muito patente. Às vezes eles chamam alguém do degrau de cima. E alguém do degrau de cima fala exatamente as mesmas coisas. Então por que chamou alguém do degrau de cima para falar exatamente as mesmas coisas? Se para falar a mesma coisa, não precisa ser alguém do degrau de cima. A vibração do degrau de cima é diferente. Que vibração é essa? Amor. Deu para você entender ou não? É a vibração do amor. Então quem está no degrau de cima vibra o amor com mais intensidade. Então só a presença desses espíritos, a presença já é suficiente para mudar toda uma estrutura. Porque eles vibram amor. Então, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Então, quem ama está sempre um degrau acima. Sempre, sempre. Tudo bem? Agora, vocês imaginem esses espíritos que têm muito conhecimento e têm muito amor. É interessante isso. E no mesmo nível de conhecimento é o mesmo nível de humildade. O mesmo nível de conhecimento é o mesmo nível de humildade. É o mesmo nível. Tudo bem? Qual é o objetivo dessas 10 leis? Por que Deus criou essas 10 leis? Qual era o objetivo? Com certeza não era para ele. Ele não criou essas leis para ele. Para que serve mesmo toda a matéria disseminada no universo? Qual é o objetivo? Servir de morada para o Espírito. Então pensem que 5% da matéria visível e detectável no universo, somente 5%, 95% não é visível, não é detectável. Desses 95%, 65% é energia escura, 30% é matéria escura e 5% é energia visível e detectável. Eu estou falando desses 5%. Então, esses 5%, que 100 bilhões de galáxias, lembram disso ou não? Que tem 100 bilhões de galáxias, já comprovadas cientificamente, ok? E na nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, já comprovados cientificamente, fora os planetas, tudo bem? Fora um conjunto de planetas de cada estrela. Cada estrela tem seu conjunto de planetas. Toda essa matéria só tem um único objetivo. Deus criou essa matéria, um único objetivo: servir de morada para nós, para que nós possamos evoluir intelectualmente e moralmente. Entenderam? Então, essas 12 leis, né? Essas 12 leis aqui têm um único objetivo: a nossa felicidade. Alcançar a nossa felicidade. Então, mas dá para ser feliz no planeta Terra, provas e expiações? Sim, claro. Claro que dá, sempre dá, sem dúvida nenhuma. O problema é que nós não sabemos o que é felicidade, mas que dá. A consciência tranquila é felicidade. Deu para você entender ou não? É lógico que à medida que você vai evoluindo, o seu conceito de felicidade vai dilatando. Você vai melhorando essa condição. Mas dá para ser feliz aqui, agora? Sim. Baseado em quê? Numa consciência tranquila. Numa consciência tranquila, ok? E para nós, chegou, não quer dizer que para outros povos, outras culturas, também não tenha chegado com outros nomes, com outras estruturas. Isso é o que pouco importa. Mas para nós, 2 códigos de felicidades. 2 códigos de felicidade. Primeiro código de felicidade, eu não estou falando da principal oração, estou falando do código de felicidade. Primeiro código foi o Sermão da Montanha. Primeiro código de felicidade que chegou para nós, chegou com esse nome e com essa estrutura. Tudo bem? A mesma essência, o mesmo conhecimento pode ter sido levado para outros povos, para outras culturas, com outros nomes, falando exatamente a mesma coisa. Então, o primeiro código de felicidade que nós temos em mãos chama Sermão do Monte. E o segundo código é a prece de São Francisco. Olha, interessante isso.
que é também considerada a segunda oração mais importante. A primeira é o Pai Nosso e a prece de São Francisco é a segunda. Então, para nós, chegou com essa estrutura. Tudo bem? Analisando, estudando, pesquisando, se aprofundando no Sermão da Montanha, que nós já estudamos aqui, inclusive, detalhadamente, e na prece de São Francisco, a gente vai perceber o quanto que isso nos ensina a caminhar. E as 10 leis estão exatamente aí, tanto no Sermão da Montanha, quanto na prece de São Francisco. Tudo bem? Tá. Posso começar a aula agora? Só estava aquecendo. Tudo bem? Vocês já estão aquecidos? Então vamos começar a aula. Quando nós falamos de psique, na psicologia ou mesmo na psiquiatria, eles usam exatamente esse símbolo, que é a 23ª letra do alfabeto grego. Então, quando vocês verem esse símbolo aqui, ó, 23ª letra do alfabeto grego, significa psique. Alguns falam mente, outros falam alma, de acordo com a literatura, de acordo com o especialista. Mas todos usam, de alguma forma, esse símbolo, de 23ª letra do alfabeto grego, psique, ok? Está falando da nossa mente, E aí um dos grandes estudiosos da nossa mente foi Sigmund Freud. Freud, lá para 1900, no ano de 1900, então tem mais de 120 anos, já nos trouxe a ideia que o nosso cérebro, ok, ou a nossa mente, ok, é dividida em 3 regiões, ok? Entendam que, no caso Freud, ele não acreditava na espiritualidade, ok? Ele era 100% científico, diferente de Jung. Jung, que foi o seu discípulo, avançou um pouco mais porque ele tinha essa vertente de espiritualidade. Então ele conseguiu avançar e se aprofundar um pouco mais porque ele caminhou um pouco além da condição física. Mas vamos lá em Freud. Freud está dizendo que a estrutura do aparelho mental se divide em 3 instâncias. Ele chamou de id, ego e superego. Anotem porque isso vai cair na prova, tudo bem? Então ele chamou de id, ego e superego. De alguma forma, o id é passado, o ego é presente e o superego significa o futuro. É como se nós tivéssemos passado, presente e futuro na mesma estrutura, tudo bem? No mesmo aparelho mental aqui. O que fala id? O que é o id? Que é o passado. É aquilo que está arquivado. Quando você fala em passado, é tudo que já está dentro de nós, tudo bem? O que eu falei há um minuto atrás já é id, já está no nosso passado, ok? O id são impulsos automáticos, instintivos, princípio do prazer, são frequentemente reprimidos, olha interessante isso, ok? Um reservatório de energias psíquicas. E por que são frequentemente reprimidos? Nós temos um corpo animal. Nosso corpo é um corpo animal. É o ápice da evolução animal do planeta Terra, é o corpo humano. Sendo um corpo animal, ele é instintivo. Literalmente instintivo. Extremamente importante. Depois, não hoje, tá? Nós vamos relacionar, né, cada instância mental aqui com 7 centros de força. Nós vamos esticar um pouquinho mais e a gente vai relacionar os 7 centros de força, onde estão em cada instância psíquica. Então ele é o centro do prazer. Quando você vai se alimentar, por exemplo, é um prazer, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com o id. Tem a ver com, porque fala centro do prazer. Toda a nossa necessidade fisiológica, seja ela qual for, fome, frio, sede, qualquer coisa nesse sentido, tem a ver com o id. Por isso que ele é considerado o quê? Princípio do prazer. Extremamente importante. Nós só estamos vivos graças ao id. A questão de você piscar, de você respirar, do coração bater, tem a ver com o id. Você não pensa para fazer isso. Então, todo o automatismo fisiológico que existe dentro de nós tem a ver com o id. Veja a importância. Só estamos vivos por causa dele. A questão dos reflexos é o id. Então, o id tem a ver com o instinto de sobrevivência, de conservação, de vida.
Só que às vezes ele é meio reprimido. Por que ele é reprimido? Porque nós temos um lado animal e nós temos um lado humano. Se nós deixarmos só o lado animal falar, ele toma conta daquela situação. Oi? O id é uma região do nosso cérebro, depois eu vou avançar um pouco mais, que seria o cérebro reptiliano. Ok? Eu só estou falando primeiro que Freud, como que Freud quebrou isso, como que ele estudou isso, como ele separou isso. O id é o reptiliano, tudo bem? É o cérebro inicial, extremamente necessário, extremamente importante. Nós só estamos vivos por causa do id. Só que ele é extremamente animal, tem horas que tem que reprimir, tem que segurar. Já tiveram essa experiência de segurar o nosso lado animal ou não? Às vezes precisa. Tem hora que você tem que conter ele, por isso que Freud já diz, são frequentemente reprimidos, porque é um corpo animal, ele age como um animal, extremamente instintivo, tudo bem? Por isso que está lá, está tudo gravado, todo o nosso processo evolutivo está no id. Guardem essa frase, a ontogênese repete a filogênese. A ontogênese repete a filogênese. O que é ontogênese? É a evolução do ser. Onto tem a ver com gênese é nascimento. A ontogênese repete a filogênese. O que é a filogênese? É a sucessão de todas as espécies vivas que já passamos. A ontogênese repete a filogênese. Nós já passamos por todas as espécies vivas. Desde o reino mineral, vegetal, animal, estamos no nominal. Entenderam? A ontogênese repete a filogênese. Isso é uma frase de um naturalista, Haeckel, o nome dele. Ele usa essa frase. Ok? Entenderam? Então, o nosso corpo é impulsos automáticos. Ninguém pensa para respirar, ninguém pensa, ok? Para piscar os olhos. Veja, quanta coisa acontece sem que a gente tenha consciência de que está acontecendo. Consciência do que está acontecendo. Então, todas as nossas necessidades fisiológicas têm a ver com o id, que é o nosso cérebro reptiliano. E por que esse nome reptiliano? Porque vem de réptil. E os répteis são extremamente instintivos. Só para vocês terem uma ideia, um jacaré. O cérebro de um jacaré é do tamanho do polegar. Só tem praticamente 3 funções. O que ele menos tem é afetividade. Ou quase nada. Ok? O cérebro de um jacaré é um réptil. Tudo bem? É do tamanho do polegar de um ser humano. Porque a função ali é extremamente instintiva. Sobrevivência. Só sobrevivência. Okay? Nada além disso. Nada além disso. O grau de afetividade ali é quase zero. É quase zero. Por isso que vem réptil, reptiliano. Entenderam? Porque os répteis, de forma geral, são seres quase que 100% instintivos. Por isso que o nosso cérebro é reptiliano. O id é o cérebro reptiliano. Tudo bem? Tem a ver com o instinto de conservação. O ego é o princípio da realidade. É o que nós estamos vivendo agora, ok? É a parte exposta. É o que equilibra o id e o superego. É que dá o equilíbrio. É o que você pensa, é o que você raciocina, é o que você reflete. Antes de você tomar uma decisão instintiva, você pensa nas consequências daquela decisão instintiva. Quem que faz isso? É o ego. É o ego. É o ego que reflete, que pensa e que toma as decisões, baseado nas consequências. Ele faz uma avaliação. O id não avalia nada. É o ego nesse caso, que toma as decisões baseadas no princípio da realidade, do que nós estamos vivendo agora. Então, o ego significa presente, o id passado. Tudo bem? No nosso caso especificamente, temos também o superego, que é a instância superior. O que Freud fala do superego? O ideal do ego.
é o ego valorizado, os valores morais. Sua função é futuro. São valores morais. Tem a ver com processos evolutivos, de crescimento como um todo. Então o superego, ele busca o id, ele busca o ego, dá um equilíbrio e busca lições, busca aprendizados. Eles estão constantemente. Exato, os três. Até aqui, ó, olha interessante. Olha que interessante. Os três. Em 1960, um cientista chamado Paul MacLean americano, ele começa a desenvolver toda uma teoria, ele e a sua equipe, claro, sobre a função cerebral. Mas foi em 1968, está até aqui na louça, ok? Que ele desenvolve a ideia do cérebro trino. Trino, 3 partes. Depois disso, eles começaram a perceber que não é trino, é triuno. 3 em 1. Qual é a diferença do trino para o triuno? O trino, 1, 2, 3, tudo bem? Cada qual fechadinho na sua caixinha, cada qual fazendo a sua função, tudo bem? Ora é aqui, ora é aqui, ora é aqui. Ora é aqui, ora é aqui, ora é aqui. Trino. 3 instâncias psíquicas. Não é assim que funciona. Tem interação. Em menos de 5 segundos, os 3 estão interagindo, um com o outro. O id, o ego e o superego, assim, ó. Então não é trino. É 3 em 1. Deu para você entender ou não? Na mesmos 5 segundos, você tem os três agindo um sobre o outro. Um sobre o outro. Por isso que se mudou o nome de trino para triuno. Então o livro aqui é o cérebro triuno. Entenderam a diferença ou não? No mesmo segundo, vamos dizer assim, você tem os 3, eles fazem assim o tempo todo, ó. O tempo todo. Eles estão interagindo um com o outro. Interagindo um com o outro, ok? Então, Paul MacLean, 1968, aí ele começa a rever a ideia do trino e começa a falar do triuno. Falou, peraí, 1960 era trino, aí ele começa a perceber, não é exatamente isso, desta forma que funciona. Não estão separados, em comportamentos separados, que ora age um, ora age outro, ora age outro. Não, os 3 estão em forma sincronismo, trabalhando simultaneamente na mesma equação de tempo. Então não é trino, é triuno. Então ele muda esse conceito para cérebro triuno. E ele muda, claro, sem dúvida nenhuma, os nomes. É interessante a gente entender o que Freud trouxe, o que Paul MacLean trouxe em 1968 e o que André Luiz, na mediunidade de Chico Xavier, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, A Casa Mental, 1947. Então ele antecipou Paul MacLean mais de 20 anos. Quase 21 anos aí. Ele antecipou o conceito científico, está no livro Mundo Maior, tá? Que, se eu não me engano, é o 4º livro da série. 4º livro da série, ok? 4º livro da série. Então o primeiro é Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários, acho que no Mundo Maior, se eu não me engano, é o 4º livro da série, no Mundo Maior. No capítulo 3 está lá, A Casa Mental. Então ele antecipou em 21 anos o que Paul MacLean ia falar em 1968. É lógico, a linguagem do momento, sem dúvida nenhuma. O conceito não mudou, mudou o nome, mas o conceito não mudou. Tudo bem? Mas o que Paul MacLean trouxe para nós? Ele fala que um cérebro, 3 regiões distintas, claro, ok? Cada qual com a sua função, mas interagindo de forma simultânea. E ele chamou o quê? Reptiliana, que faz do tronco encefálico, ok? Então, o cérebro reptiliano, ele é muito mais velho do que os outros. Por quê? Porque era uma questão instintiva. Precisávamos sobreviver, literalmente falando. Uma questão animal, simplesmente animal. Então, esse cérebro encefálico passado, ele tem aproximadamente 200 milhões de anos.
porque ele começa lá atrás, nos répteis. No ser humano ele tem aproximadamente 250 mil anos, mas o cérebro reptiliano no planeta Terra, ele começa a ser desenvolvido há 200 milhões de anos. Era puro instinto, puro instinto. Mesmo nós, há 250 mil anos atrás, ok? Temos o cérebro reptiliano também. Ele já vinha se desenvolvendo no reino animal, depois ele vem para o reino nominal. Então esse cérebro inicial, por que ele fala cérebro inicial? Tudo começa por ele. Tem no nosso planeta Terra 200 milhões de anos. Na condição humana, 250 mil anos. Tudo bem? Pode falar. Bom, vamos dizer que quando você ainda tem um corpo, esse corpo basicamente é um corpo humano, é um corpo animal, é uma máquina. Você tem o id agora com uma necessidade material menos intensa. Vou dar um exemplo mais prático. Estamos no plano espiritual, tudo bem? Numa colônia espiritual. No nosso caso, Colônia das Flores, pode ser assim? No nosso caso, não é nosso lar, tudo bem? Nosso caso chama Colônia das Flores, a menos que alguém tenha alguma ligação com uma outra colônia, sem problema nenhum. Mas, se não, nós vamos para a Colônia das Flores, que é 10 vezes maior do que a colônia de nosso lar. Só pelo nome dá para vocês terem uma ideia do que tem lá. Chama Colônia das Flores. Pega todo o estado de São Paulo, uma parte do Paraná, uma parte de Minas. Então, vamos imaginar que nós vamos para a Colônia das Flores, ok? Existem flores lá que não existem aqui. E quando vocês veem um projeto paisagístico maravilhoso, é um rascunho do que tem lá. Eu não estou exagerando, pessoal. Quando vocês verem um jardim, um projeto paisagístico maravilhoso, que existe, sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável, ainda assim é um rascunho. Porque lá existem flores que não existem aqui. Ainda não existem aqui. Então a Colônia das Flores é isso, ok? E é muito grande. Na Colônia das Flores, o nosso corpo físico tem uma densidade quantas vezes menor? 1000. Mas é um corpo, vocês concordam ou não? Então temos necessidade de alimentação, de descanso. Então mesmo num corpo com uma intensidade 1000 vezes menor, você ainda tem o id. Porque o id tem a ver com corpo. Menos denso. Umas necessidades menos material. Mas ainda assim com uma necessidade material. Você tem um corpo, você tem que ter o id. Porque o corpo é uma máquina. Deu para você entender ou não? Então o id, respondendo a sua pergunta, enquanto houver corpo, existe o id. Porém, adaptado àquela estrutura. Imagine o nosso id há 30 mil anos atrás. Vamos imaginar o nosso id há 30 mil anos atrás, ok? Imagine o nosso id hoje, vamos pegar o id daqui a 20 mil anos. Ele é diferente, mas não deixa de ser o id, porque tem a ver com o corpo, com necessidade fisiológica. Por menos denso que ele seja, ele ainda assim é uma máquina, ele ainda tem a sua questão instintiva. Entenderam? Então o id sempre vai fazer parte de nós enquanto tivermos um corpo. Quando não tivermos mais um corpo, aí não precisa mais do id. Perfeito? Nossas tendências estão no id. As nossas tendências, sim. Sim. Também está ao mesmo tempo no ego. Sim. Está nos três. Deu para ver? Está lá, mas é o ego e o superego que estão trabalhando isso. Mas eu acho que na nossa condição seria mais ego. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, inquestionável, né? Às vezes, ao meio-dia, a gente tem vontade de pegar alguém para o pescoço. Já tiveram essa vontade ou não? Aí, às 3 da tarde, você tem um ato altruísta. Às 3 horas da tarde. Aí, às 6, você quer voltar a pegar alguém para o pescoço. Perceberam o que acontece aí ou não? O id, o ego e o superego aí, ó. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, ok? Então, o segundo, ele chama de paleomamífera. Já mudou o nome.
ok? Até mudar o nome, pessoal, cada cientista coloca o nome de acordo com a sua convenção, de acordo com aquilo que ele entende. O importante é a gente entender a essência. A essência. Então, para Paul MacLean, americano, ele chamou de paleomamífera, que é o ego. Que é o ego, que é o presente. Ele chamou de reptiliano o id, passado, e ao invés dele chamar de ego, ele chamou de paleomamífera. Tudo bem? Então ele foi buscar nos mamíferos uma condição que melhorava essa nossa interpretação. O que acontece ali? É o córtex motor, tem a ver com a vontade. A vontade é presente. Lembram disso ou não? A vontade é presente. Então quem toma decisões é o ego, é o paleomamífero. Tudo bem? Paleomamífero. Que é um cérebro mais novo, comparado com o reptiliano. Ele tem metade do tempo. Então, entre aspas, tá? Esse segundo cérebro, nós temos um cérebro só, mas o primeiro cérebro é reptiliano, o segundo cérebro, entre aspas, vamos chamar de paleomamífero, ego, de Freud, tem 100 milhões de anos. Tem 100 milhões de anos. Então, ele é metade comparado com o anterior, com o id. Perfeito? Que tem a ver com o presente. Cássio, então, o nosso cérebro, ele também, né, dessa mesma forma. Sim. Nós vamos deixando para trás essa casca. Exato. Nós renovamos. Sim. A cada tempo. Então, nós estamos numa fase agora de que forma? Então, vamos chegar lá. Né? Pode falar, vamos chegar lá. O id, o ego e o superego, trabalhando em harmonia, ele regula o livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio tem a ver com o ego. O livre-arbítrio é o presente. Ok? O id não decide, quem decide é o ego. Então veja, não, quem toma a decisão, quando toma a decisão é presente, é o ego, é o paleomamífero. O id não toma a decisão. O id está lá, gera a vontade de você fazer alguma coisa. Quem vai tomar a decisão se vai fazer ou não é ele. Por exemplo, nós vamos mais prático. Vocês já foram no supermercado com fome? Sim ou não? O que o id disse? Abre e come, não é verdade? Qual era a decisão do id se deixasse por ele? Ele não é feito para pensar. O id não é feito para pensar, porque ele é instintivo. Está com fome, come. Deu para você entender? Isso é o id. Ele é ruim? Não. Ele está preocupado com a sua saúde, com o seu instinto de conservação, com a sua necessidade no momento. O que o ego faz? Aqui não. Aqui não. Ok? Aqui não. Aqui não é hora, não é lugar. Quem está tomando a decisão? É o ego. Perceberam? Então não é os três que tomam a decisão. O id não toma a decisão. Quem toma a decisão é o ego. Baseado muitas vezes no instinto. Então muitas vezes nós temos reações instintivas. Vocês têm reações instintivas ou não? Todos temos, ok? E você segura ela. Quem que segura? É o ego. Deu para você entender ou não? Então não é os três que tomam decisões. Quem toma a decisão é o ego, é o presente. A decisão está baseada no presente. Entenderam? Então, o id é subconsciente, passado. O ego é consciente, presente. Superego é futuro. Tudo bem? Então, reptiliano é passado. Paleomamífero é presente. E aí ele chamou de neo, de onde vem a palavra neo? De novo. Tudo bem? Que fala neo, novo. Neomamífero é futuro. Futuro. Tudo bem? Então vamos lá. O que ele fala? Que é o lobo frontal. Então, o reptiliano está aqui atrás, perto da espinha, ok? O córtex, que é o presente, está em cima. E o frontal, neo, está na frente. Usamos muito pouco neo, tá? Quase nada. Cássio, por isso que nós, conforme vamos passando a evolução, né, nós tínhamos ainda
o rabo, né? Tem. Aí ele foi... Exato. Foi diminuir, exato. É um processo evolutivo. Que está ligado ao id, né? É o id, necessário, por causa do corpo. Então, são as fases, né? Porque- de evolução mesmo no físico. E uma das maiores provas que viemos dos reinos anteriores é justamente todo o processo de evolução do corpo. Ok? Veja, a nossa estrutura óssea veio do reino mineral. As nossas células foram desenvolvidas no reino vegetal. Os nossos órgãos vieram do reino animal. A nossa inteligência é própria do reino hominal. O nosso amor mais puro vem do reino angelical. Entenderam? Como tudo se encadeia, nada dá saltos. Os animais têm afeto? Claro que tem, é evidente que tem. Quanto mais próximos os animais da condição hominal, mais afetos eles têm. Entenderam ou não? Os répteis têm quase nada. Não queiram acariciar um crocodilo, pessoal. Ele não vai entender. Principalmente se ele estiver com fome. Ele não vai entender o carinho. O cérebro dele não é preparado para isso. Entenderam ou não? Mas ele cuida dos filhotes, é uma questão instintiva. Deu para você entender ou não? Então, os répteis são seres mais, entre aspas, atrasados no processo evolutivo. Tudo bem? E os animais mais próximos dos seres humanos, depois tem reinos intermediários, tá? Não pula de reino mineral para vegetal, nem de vegetal para animal, nem de animal para hominal, nem de hominal para angelical. Tem reinos intermediários. Tudo bem? São bilhões de anos. E existem alguns processos que nem acontecem no planeta Terra. Nem acontecem no planeta Terra. Tudo bem? Dá um nó? Ótima ideia era essa. Tudo bem? São nomes, né? São nomes. Não tem nada, não tem relação nenhuma com isso aí. São nomes. Por isso que na questão 540, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, bem lá no finalzinho, a hora que vocês tiverem uma curiosidade, vão dar uma olhada, ok? Que diz assim, que na natureza tudo se encadeia, que do átomo primitivo ao arcanjo. Do átomo primitivo ao arcanjo. Quer ver? Questão... Já está fácil aqui, né? Então vamos pegar aqui, ó. Questão 540. Está aqui, ó. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Está aqui, ó, questão 540 do Livro dos Espíritos. Admirável lei da harmonia de vosso espírito ilimitado não pode ainda entender o conjunto. Questão 540 do Livro dos Espíritos, ok? Que o arcanjo começou pelo átomo. Tem processos inimagináveis para nós, mas já está dizendo qual é o caminho. Okay? De simples ignorante a sábio e virtuoso. Começa antes da estrutura atômica. Tem um livro, ok? Chamado Teoria Corpuscular do Espírito. Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele faz um estudo do que é formado o espírito. Só dá um nó. Esse livro literalmente falando. Né? Ele joga numa estrutura atômica, põe tudo na quarta dimensão, muda os nomes. Mas dá para você entender uma questão do Livro dos Espíritos. Acho que é a questão 76 do Livro dos Espíritos. Que ele fala, o espírito é sinônimo de inteligência? A resposta é, a inteligência é um atributo do espírito. Essa questão é o livro inteiro. Os espíritos que eu também desenho uma questão que diz, quando nós vamos reencarnar, quem prepara o nosso corpo é o nosso próprio espírito. Ele pega os materiais de outros mundos, né? E ele constrói um corpo da maneira que nós vamos precisar. Ele não pega nada de outros mundos, ok? Não pega nada de outro mundo, ele pega do próprio mundo. Nós temos um molde, MOB, Modelo Organizador Biológico. Nós somos espíritos do planeta Terra.
Nós somos espíritos ou de algum planeta compatível, mas somos espíritos de provas e expiações. Então existem outros mundos de provas e expiações. Então, mas nós estamos no planeta Terra. Então, o MOB, modelo organizador biológico, ok? Nós já trazemos esse MOB. Esse MOB vai agregar a matéria que já existe no planeta Terra para formar esse corpo. Nós temos... Lá no plano espiritual, nós temos um corpo Sim. perfeito. E eu bem único. O nosso corpo perfeito. Cada vez que nós chegamos até lá, nós vamos ser comparados àquele corpo perfeito, que é aquele que nós temos que chegar. Então a gente vê as deficiências, as nossas necessidades de evolução, ele vem buscando aprender e buscando essa forma para voltar novamente e ser comparado àquilo. Então vamos lá. Aquele perispírito, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás, quando foi idealizado o planeta Terra, por Jesus, tudo bem? Nem foi por Jesus, foi pelo Cristo, Jesus veio bem depois disso, ok? Ali já existia um protótipo do ser vivo mais evoluído que ia habitar o planeta, um corpo humano. Corpo humano, máquina, para durar média 100 anos, sem doenças. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Já existia o protótipo, ok? Imagine uma estátua de um corpo humano, ok? Com tudo funcionando perfeitamente, uma máquina para durar média 100 anos, sem doenças. Então, baseado nesse corpo, tudo bem? Nesse protótipo, vamos dizer assim. Chegamos numa fase da nossa evolução que não existem doenças. Nós estamos nessa fase. Existem doentes. Nós criamos as doenças. As doenças que existem no mundo animal, é fruto da imaturidade anímica. Anotem essa, pessoal, ok? As doenças que existem no mundo animal é fruto da imaturidade anímica. O que é imaturidade anímica? A alma deles estão se desenvolvendo, tudo bem? O anímico vem nesse sentido. As doenças do mundo nominal é fruto da imaturidade moral. Entenderam a diferença ou não? Não? Então, as doenças que existem no reino animal faz parte desse processo evolutivo deles. Tanto que a intensidade de dor que eles sentem é muito menor, tudo bem? Porque tem a ver somente com a matéria. A matéria num processo evolutivo, tudo bem? De conter aquela ferocidade que ainda é inata neles. As doenças no mundo hominal é fruto da imaturidade moral. Nós criamos as doenças. 90% das doenças são psicossomáticas. Veja, 90% das doenças no mundo são psicossomáticas. Chegamos no plano espiritual Doentes. Porque não tem a ver com o corpo. Tem a ver com o espírito. Deu para você entender ou não? Então podemos chegar lá com o corpo completamente doente? Sim. Sim. Olha como funciona. Espírito, corpo espiritual e corpo físico, tudo bem? Essa tríade, espírito, centelha, corpo espiritual e corpo físico. O problema está no espírito. Passa para o corpo espiritual. Isso vai sendo alimentado, até que o corpo físico puxa isso, ok? E joga para fora na forma de doença. Deu para você entender ou não? A doença, na verdade, é uma expulsão de sentimentos contraditórios seculares. E são as toxinas, né? Sim, sim. Seculares, tá? Para não dizer milenares. Podia falar milenares que eu também estaria certo. Tem mágoas que a gente vem trazendo aí há 500 anos, 800 anos, há 1000 anos. Chega uma hora que o corpo físico absorve, coloca para fora na forma de doenças. Entenderam ou não? Então, existe um corpo físico 100% saudável? Existe, claro que existe. Você não fala de uma encarnação só. Não. Tudo bem? Entenderam o que Paul MacLean, tudo jóia? O que Paul MacLean trouxe com uma designação um pouco mais moderna, claro, mais moderna do que Freud?
Então, ele e a sua equipe, em 1960, depois em 1968 ele já traz a ideia do cérebro triuno, mas é interessante que no livro No Mundo Maior, André Luiz já estava explicando isso. Perfeito? Vamos lá então? Olha essa frase, pessoal, que interessante essa frase aqui, ó, antes da gente entrar um pouquinho na casa mental. Essa frase que tem vermelho aqui. Toda visão da faculdade objetiva, o que é a faculdade objetiva? Daquilo que você está vendo, ok? Toda visão da faculdade de qualquer coisa no universo, está diretamente relacionada ao nível de percepção subjetiva do indivíduo. Vamos lá. Toda visão, vamos repetir, porque eu sei que essa frase, né, ela é profunda. Toda visão da faculdade objetiva, é o que a gente enxerga. Todos vocês estão vendo um ar-condicionado, tudo bem? Um relógio. Toda visão da faculdade da objetiva de qualquer coisa no universo está diretamente relacionada ao nível da percepção subjetiva do indivíduo. O que significa isso? Da nossa interpretação. Nós interpretamos pessoas, coisas, situações de acordo com os valores que você tem dentro. Vou dar um exemplo mais prático. Vamos imaginar uma pessoa desonesta, tudo bem? Ok? Ela não consegue enxergar honestidade em nada. Em nada, absolutamente nada. Qualquer gesto honesto para ela esconde alguma intenção. Deu para você entender ou não? Como ela é uma pessoa desonesta, esse é o valor que ela tem. Então ela enxerga o mundo, pessoas, coisas e situações com esse olhar distorcido. Tudo bem? Já ouviram falar de algo chamado distorção cognitiva? O que é uma distorção cognitiva? Você interpreta uma situação. Não tem aquelas meninas magérrimas, que elas se enxergam gordas no espelho? Verdade, elas não estão mentindo, pessoal. Elas não estão mentindo quando elas falam. Está sobrando aqui, está sobrando ali, né? Elas não estão mentindo. Está entendendo a frase? Ela está enxergando os excessos, que não existe, mas existe na mente dela. Então nós interpretamos fato, pessoas, coisas e situações de acordo com os valores que você tem dentro de você. Nós não enxergamos nada, nós interpretamos tudo. Deu para você entender ou não? Por quê? Nosso globo ocular, vamos dizer assim, é uma máquina fotográfica. Vocês concordam com isso ou não? A mais moderna que vocês podem imaginar. Okay? Ela capta uma imagem, mas ela só capta uma imagem, como uma máquina fotográfica. É uma máquina literalmente falando. Porém, ela capta além a vibração daquela imagem. Isso uma máquina fotográfica não faz. Então, os nossos olhos captam a imagem, porém, o nosso espírito capta além da imagem a vibração. Essa vibração vai até a essência. Isso acontece numa fração de segundo. Numa fração de segundo. É muito rápido, ok? Quando bate dentro de você, você avalia aquela situação e devolve numa fração de segundo. Cássio, aí a gente pode entrar no amor próprio. Sem dúvida. É o que nos falta. É o que nos falta. Então você interpreta situações, pessoas, lugares, qualquer coisa, baseado no que você tem dentro de você. Toda visão da faculdade, vai ficar mais fácil agora, tá? Toda visão da faculdade objetiva de qualquer coisa no universo está diretamente relacionada à percepção subjetiva do universo, do indivíduo. Então, a importância de você ter valores dentro de você ressignificar valores dentro de você superar traumas dentro de você, para que você possa interpretar a vida de uma outra forma. Não de forma ingênua, não é isso que eu estou querendo dizer, ok? Não é de forma ingênua, não é, mas de acordo com realmente os valores do que está acontecendo, o mais próximo da realidade, Entenderam? Então você percebe que pessoas espiritualizadas,
elas enxergam bem em tudo. Sempre uma oportunidade de trabalho, sempre uma forma de agradecer. Já repararam isso ou não? Tem pessoas que têm um nível de espiritualidade no degrau de cima, que elas enxergam a vida, pessoas, situações de um outro jeito. Eu não estou falando de forma ingênua, mas elas conseguem interpretar, ressignificar e rever situações. É a visão além, né, dessa visão. Tem que estudar. Por exemplo, onde vocês acham que está o planeta de regeneração? Vocês estavam procurando ele em algum lugar? É interessante que tem gente que está sentado esperando o planeta de regeneração. Ah, vai acontecer tal dia, tal hora, vai começar. Vocês pensaram dessa forma, pessoal? Quem falou isso falou uma grande besteira. Quem acreditou nisso ficou pior ainda. O planeta de regeneração não é externo, é interno. Está dentro de você. Já tem espíritos vivendo regeneração no planeta Terra. É uma minoria? Sim, é uma minoria. Mas já estão vivendo em regeneração. Porque é interno. Um umbral interno é muito pior do que o umbral externo. Entenderam ou não? O umbral interno é muito pior do que o umbral externo. Aquele umbral que a gente vê nos filmes, pessoal, é um rascunho comparado com o que as pessoas têm dentro dela. Porque esse umbral que nós vamos ainda passar é aquele... É uma projeção nossa. Nossa, sim. De alguma forma. É uma projeção nossa. Então, estou esperando um mundo feliz, estou esperando isso. Vai ficar esperando por mais uma eternidade. Porque não é nada externo. Não é nada externo. Tudo é interno. Então, o mundo de regeneração é as pessoas que estão conquistando esse mundo dentro dela. É o doente que acredita na própria doença e cura da sua doença. Orgulho e egoísmo. Entenderam? Tudo bem? Vamos para a casa mental. Só vamos começar hoje, tá? Aí semana que vem a gente vai complicar um pouquinho mais. Ok? Casa mental, no livro O Mundo Maior, 1947, André Luiz Chico Xavier, capítulo 3. Ele faz como se fosse um castelo. Até desenhei aqui no cantinho, tudo bem? Até desenhei aqui no cantinho. Então vocês imaginem uma casa, telhado, tudo bem? 3 andares. O primeiro andar, subconsciente, é o que de Freud? Do id. É o que de Paul MacLean? Agora eu vou começar a perguntar. Oxi. Vamos lembrar do crocodilo, do jacaré, é mais fácil, pessoal. É o reptiliano, tudo bem? Então veja, então André Luiz, a casa mental, desenhou uma casa com um telhadinho, 3 andares. O primeiro está no subterrâneo, porque ele está escondido. Aonde está o nosso passado? Dentro, está dentro de nós, ok? Está no subterrâneo. Então é o nosso subconsciente, é o nosso passado, é o reptiliano, ok? Está tudo lá, tem toda a parte instintiva, tem o centro do prazer, é o id de Freud, está tudo lá e ele é extremamente importante. Não queira desvalorizar o id, nós só estamos vivos graças a ele. Todos os prazeres que nós temos na vida é graças ao id, tudo bem? Isso faz parte da condição humana, faz parte da condição corporal. Então jamais a gente vai desvalorizar o id. O que nós vamos precisar é controlar o id sobre algumas situações. É um instinto de conservação, é o instinto de sobrevivência, é o centro de prazer. Então toda a nossa alegria por estar aqui conversando, falando e aprendendo é o id. Deu para vocês entenderam ou não? Ele oferece toda a estrutura material para isso. Toda a estrutura fisiológica e biológica para isso. Então jamais desvalorize o id. Jamais, em momento algum, ok? Mas ele está no subterrâneo, ele está no subconsciente. E nós, pessoal, somos coordenados pelo subconsciente. Quando eu vou avaliar uma situação, eu avalio baseado em quê? No que eu tenho. Vocês concordam ou não? Se eu tenho, é porque está lá. Se está lá, é porque é passado. Entenderam ou não? Então, toda a nossa reação do hoje tem a ver com o volume de informações do ontem. Então, é importante eu estar estudando, aprendendo, avaliando, superando, ressignificando. Porque isso vai fazer parte do passado. Deu para vocês entenderem ou não?
Então eu leio um livro. Quando eu acabei de ler o livro, ele já faz parte do meu passado. As minhas reações já vão buscar no livro alguma informação. Entenderam ou não? Eu vou assistir um filme terrível, de terror, por exemplo, ou de violência. O volume de informação fica dentro de mim. Acontece qualquer coisa, eu vou buscar essa informação. Entenderam a importância da gente se alimentar com coisas positivas? Porque isso vai fazer parte do meu passado. Aí eu tenho o subconsciente, mas eu tenho o inconsciente, que é o nosso passado total, ok? Quando eu falo inconsciente, eu estou falando de milhões de anos. Eu tenho o subconsciente, que é o passado mais próximo do presente. Então, imagine uma circunferência, nosso inconsciente. E uma circunferência menor aqui é o nosso subconsciente, que é passado também, mais perto de nós. O hoje de manhã é subconsciente. O que aconteceu há 100 mil anos atrás é inconsciente. Entenderam ou não? Ou não? Id vai ser sempre id. Id é sempre id. Subconsciente é sempre subconsciente. O jacaré é mais dócil. Tudo bem? Então veja, nesse andar de baixo está o meu subconsciente. É o meu subconsciente que coordena o meu consciente. Eu vou tomar decisões baseado no que eu tenho. Se eu tenho é porque está lá. Se está lá, porque já é passado. Ok? Aí no andar intermediário, é o meu presente, é o que fica exposto. Olha aqui que o Freud disse, que é o ego. Ó, princípio da realidade, a parte exposta. Isso aqui é o nosso presente. Isso aqui é o nosso ego. Tudo bem? Isso aqui é o nosso paleomamífera. Independente do nome, isso é o nosso presente. Entenderam ou não? É aqui que eu tomo decisões. Quem toma decisões é a vontade está sempre no presente. Tudo bem? Então, no andar intermediário, eu tenho o que eu chamo de presente. Embaixo é passado, no meio é presente e em cima é futuro, que é o superego, que é o superconsciente. Eu estou falando os 3 nomes para vocês gravando. Quando eu falo superego, quando eu falo superconsciente, quando eu falo futuro, eu estou falando do andar superior, que é a parte frontal, que, segundo o estudo, tem a metade do tempo, é 500 mil de anos. Então o id tem 200 milhões de anos, ok? O ego tem 100 milhões de anos e o superego aí, no caso, ok? Tem 500 mil de anos. Então é o último que se desenvolve, que é os nossos valores morais. É onde a gente encontra o tal. É onde a gente encontra a espiritualidade. Então o superego, ele tem valores morais de relacionamento, do dia a dia, porém é algo que transcende a condição física, transcende as necessidades do dia a dia, é algo que busca além. Isso está no quê? No superego, está no superconsciente, está no futuro. Entenderam ou não? Então essa casa é o equilíbrio. A casa é o equilíbrio. A casa é só que veja, é triuno. Deu para vocês entenderem que não é trino, é triuno. Então, à medida que você consegue administrar isso, você vai evoluindo. Nós chegamos no momento que o nosso superego, ok? O nosso superconsciente, o nosso futuro está num processo de desenvolvimento. É relativamente novo, vamos dizer assim, comparado com 200 milhões de anos, com 100 milhões de anos. Isso ele começa a se formar há 500 mil de anos. Isso, e vem trazendo. Para nós, no nosso caso, coisa de 50 mil anos, condição hominal aí, que ele começa a se desenvolver. Então, o que acontece o desequilíbrio aí? O que acontece com as doenças? É quando o id está... É um desacordo entre forma e forma. Quando você já sabe, você tem a consciência e você mesmo assim
mesmo sabendo, ok? Você toma decisões. Quando você tem que conter o id e você não contém o id. Já com a consciência. É tão interessante que as leis de Deus, elas existem, ok? Em todos os seres vivos. E não existem duas leis, é a mesma lei, ok? A mesma lei, ela é tão perfeita, que são as mesmas leis, ok? Ela está adaptada ao seu momento evolutivo. Você só responde por aquilo que você tem consciência na proporção da sua consciência. Deu para você entender ou não? Por exemplo, na Idade Média, o duelo era visto como algo normal. Lembram disso ou não? E ninguém respondia por isso. Ninguém respondia por isso. Porque ela fazia parte da cultura. Hoje é crime. E por que hoje é crime e naquela época não era? Porque o seu desenvolveu. Ao ponto de entender que o duelo é crime. Aí você responde. Então as leis de Deus, elas são tão perfeitas, elas estão milimetricamente condicionadas ao momento evolutivo de cada um. Ao momento evolutivo, você responde de acordo com o seu conhecimento. Isso é justo ou não? É muito justo. Vocês concordam que é muito justo? É muito justo. Então nós estamos num planeta de provas e expiações, por quê? Ok? Será que somos todos missionários? Não acredito muito, ok? Né? Então veja, e por quê? Porque fizemos coisas com consciência. Estamos respondendo de acordo com o nível da nossa consciência. Não como castigo, pessoal, não existe castigo. Quem nos pune somos nós. Cada um com suas obras. Exato, quem nos pune somos nós. Nós. Tudo bem? E aí a justiça e o amor de Deus é tão grande que fala assim: um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Uma mudança de atitude, uma única mudança real de atitude, tá? Real de atitude faz com que você resolva um monte de situações dentro de você. Eu vou dar um exemplo mais prático, pode falar. O nome do livro que você publicou, né? Esse? É O Cérebro do Livro. Ele é a capa mental? Sim, ele explica. Aqui você tem 3 cientistas, cada qual dentro da sua área, tudo bem? E ele explica como funciona a casa mental e busca André Luiz, vai fazendo analogias, explicando, o Paul MacLean também, e os 3 são cientistas, cada qual na sua área. Então eles relacionam todo esse conhecimento, só é lógico, são cientistas da área, então eles explicam de forma muito mais técnica, né, de acordo com uma linguagem específica, mas sempre eles explicam nessa casa mental do cérebro triuno. Mas os 3 andares estariam então na mente, exato. E o coração, qual é a interrelação? O coração, na verdade, é o nosso sentimento, é onde pulsa o nosso sentimento. É lógico que é a mente que coordena tudo isso, mas onde nós sentimos. Então o coração é aquele órgão que de alguma forma você se identifica com, tanto que quando a gente se relaciona conosco, a gente faz assim, né? Traz no peito, porque a nossa referência são os nossos sentimentos, mas é a nossa mente que coordena tudo isso. Tudo bem? Então, a casa mental que coordena cada célula do nosso corpo físico. É a casa mental, ok? Qual é a ideia aqui? Você achar o equilíbrio dentro da realidade e na nossa proposta de agora, porque nós já entramos num processo chamado espiritualização. Todos nós já entramos nesse processo. Então, para nós, tá? De 2000 anos para cá, para nós, ok? Começamos um processo chamado espiritualização ou desmaterialização, é a mesma coisa. Quando você entra num processo chamado espiritualização, significa que o superego, significa que o andar de cima, o superconsciente e o futuro já está despontando dentro de você. Você já busca algo que transcende somente a condição física ou a necessidade do dia a dia. Isso já é um processo evolutivo do terceiro, vamos falar terceiro cérebro, tá? Só para como nomenclatura aí.
É o momento de a gente começar a desenvolver. Então, buscar a espiritualidade. Onde está a espiritualidade nos 3 cérebros? No andar de cima. No 3º andar. A busca pela espiritualidade, e eu não estou falando sobre religião, pessoal, tá? Estou falando sobre espiritualidade, que é muito além. Ela está exatamente no 3º cérebro. Você pode ser um ateu, mas você está buscando espiritualidade usando o 3º cérebro. Então, o nosso ideal é o 3º cérebro, sem desconsiderar os outros 2, claro. Dá o mesmo nível de importância, porém saber que é o 3º cérebro daqui para frente que vai fazer a diferença. Porque estamos no processo de espiritualização. Por isso que ele é o último a ser desenvolvido. Ele é o último a ser desenvolvido. Usamos nem 5% dele, só para vocês terem uma ideia. Como você desenvolve o superego, você ainda busca o vídeo? Busca, Jackson, enquanto você tiver corpo, o ID é necessário. Mesmo você estando na colônia das flores, você tem o ID lá, porque você tem necessidade de alimentação, de repouso. Então, quem define tudo isso, toda a maquinaria funciona baseado no ID. Você falou em corpo, você fala que é quem coordena cada célula, cada molécula, cada movimento inconsciente é o ID. Olha a importância dele. Olha a importância dele. Pois não. Quando a gente usa o termo da análise, Self, é a essência. a gente está falando do id. Não. Quando você fala self, você está falando do 3º andar. O self do 3º tem um pouco. Não dá para entender o self. O self é a nossa essência divina, é o nosso eu maior. Nós temos o eu animal e o eu humano, ok? E eles brigam entre eles, brigam ou não brigam? Ok? Quando você fala self, você está falando da centelha, da mente, da essência. Então, quando você fala, estou trabalhando no self, o self é o seu melhor. O seu melhor tem a ver com sentimento, principalmente o sentimento altruísta. É o 3º andar. É o neocórtex, novo córtex. Tudo bem? É a nossa questão espiritual. Eu sempre fico quando eu ouço essa frase, no momento de amor apaga os pecados. A gente está dentro de uma lei de causa e efeito. Mas a gente tem também que a lei divina, como você falou, Sim. é uma consciência Exato. da pessoa, do indivíduo. Mas se você, por exemplo, tem consciência de que você cometeu um equívoco grave, vamos dizer, assim, não vou falar eu, vou falar equívoco grave, mas você já sabe que aquilo é grave. Nenhum momento de amor vai apagar isso aí. Não, mas vai ficar como experiência. Veja, você mudando uma atitude, você primeiro aceitando, não terceirizando e não toda vez que você terceirizar e justificar, não mudou nada. Você só terceirizou e justificou. A partir do momento que você chama para você, reconhece isso, a vida cria mecanismos para que você devolva aquilo por amor. Você pode reparar isso Sempre. sempre. Esperar a próxima encarnação. Não precisa, ok? Sempre você pode reparar isso. Sempre a vida vai te oferecer condições e situações para que você devolva aquilo por amor. A dor só vem quando o amor não resolve. Sempre temos a oportunidade para devolver qualquer equívoco por amor. Sempre. Nós é que escolhemos a dor. Nós é que escolhemos. Então, o malfeitor de ontem será o benfeitor de amanhã. Ponto. Ok? Você pode ter cometido 1000 equívocos. Uma vez que você ressignificou isso, é a oportunidade, não de você reparar 1000 equívocos. Deu para você entender ou não? Mas para você começar a devolver aquilo para a sua consciência, não é para Deus, tá? Ó, pessoal, a gente não deve nada para Deus, tá? Nada para Deus, não deve nada para a vida, não deve nada para ninguém. Nós devemos para a nossa consciência. As pessoas só fazem parte disso. Mas o problema está com a nossa consciência. Ok? A vida vai criar mecanismos para que a gente possa devolver aquilo de alguma forma. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item, eu não sei qual capítulo, não vou lembrar, fala dos criminosos, né? Fala dos? Dos criminosos. Sim. E quando a gente tem que ter assim, um olhar benevolente, né? Que seria até nosso
nenhum. Se for assim, a gente vai estar... Assim, bom senso, discernimento, existem leis, mas julgar, condenar, jamais. Porque dentro deles tem essa certeza de mim. Claro, claro. Em algum momento aquilo vai unir. Vai, sem dúvida nenhuma. Ok? Por que será que nós não nos lembramos das existências passadas? Dali nos conta. Pensem, pessoal, que é uma escada que só sobe, tudo bem? A evolução é uma escada que só sobe. Se eu estou num degrau hoje, é onde eu estava ontem. E antes de ontem. Então melhor eu não era, literalmente falando. Deu para vocês entenderem ou não? Melhor eu não era, literalmente falando. Uma teoria, é só uma teoria aí, tá? Mais de 90%, 95% das pessoas que de alguma forma estão fazendo o bem no planeta Terra, elas só estão devolvendo um pouquinho daquilo que elas fizeram de errado. Mais de 95%. Por amor. Ok? Por amor. Então, a gente vê pessoas fazendo coisas maravilhosas, isso é inquestionável, indiscutível. Ok? Mas elas só estão devolvendo um pouco dos equívocos que elas cometeram. Missionário ali tem muito pouco ou quase nada. O livro dos Espíritos já fala, né? Se Exato. você quer saber o que está acontecendo. Melhor não. É só observar. É só olhar as tendências e vai perceber. Não só o ID, porque o ID não é um problema em si, mas o ID está gravado às nossas tendências. Ok? Bacana? Aí semana que vem nós vamos desenhar casa mental grande, desenho, vou colocar maior, mas eu queria que vocês ficassem, né, pensando no subconsciente, no consciente, no superconsciente, no ego, no id, no ego e no superego, no reptiliano, no paleomamífero e no neomamífero. Eu estou falando a mesma coisa. E aonde está dentro e por que que é trino, não é triuno. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Muitas, que bom. Anotem, semana que vem a gente vai responder. Tá? Então, e se vocês quiserem pesquisar na internet qualquer coisa, ó, o livro é esse, tá? Se vocês quiserem ver de pertinho aqui, O Cérebro Triuno, né? E aqui são 3 grandes cientistas que falam sobre o assunto. Não. Essa é só a aula de hoje e a aula da semana que vem. Não. Não, continua o mesmo livro, pessoal. Leis Morais e Saúde Mental. É que eu vou trazendo outros livros, cada vez que entrar um assunto eu vou trazer um livro diferente. Ok? Aí a gente vai colocar mais informações sobre o livro que já tem. É que nem semana passada, falamos sobre os ciclos. O ciclo da vida. Lembra? Isso não está no livro. Mas eu trouxe justamente para a gente se enquadrar e entender o que acontece naquele determinado ciclo. Do que nós já fizemos, do que nós ainda vamos passar, qual é a essência de cada ciclo. Tudo bem? Então vamos encerrar? Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, agradecer a essa oportunidade, a esse bate-papo, essa troca de ideias, que nos faz pensar, que nos faz refletir, ressignificar, ter um outro olhar sobre nós mesmos, um olhar mais amoroso, que possamos trabalhar o auto-perdão, reforçar o auto-amor, entender que estamos numa escola abençoada, que cada um de nós estamos evoluindo, crescendo, aprendendo, caindo e levantando. Mas o importante é saber que estamos caminhando, que a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nós aprendemos algo a mais, algo que agregue valores, algo que faça com que a gente seja um ser humano, que a gente possa ter um olhar humano para as coisas, para as pessoas e situações, que possamos ser sempre um agente facilitador, onde nós estivermos, que possamos através de um sorriso, de um abraço, de uma palavra, de um gesto, de uma ação, não importa, mas que possamos minimizar uma dor, um sofrimento, uma dificuldade, tendo a certeza que cada vez que nós fazemos isso, algo em nós brilha. É exatamente a nossa essência. É o sentido da nossa vida. É o porquê e o para que estamos aqui. E que Deus nos dê sempre a oportunidade do aprendizado. Que assim seja.